Você acha que está bem com Deus. Você não rouba, você não mata, você não trai, você vai à igreja, você ora de vez em quando. E por causa disso, você se considera um bom cristão. Mas enquanto você se preocupa com os pecados óbvios, existem outros pecados, pequenos, silenciosos, que você nem percebe, que estão destruindo sua fé aos poucos. E quando você acordar, quando você perceber o estrago, pode ser tarde demais. Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 24: Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Você está se preocupando com mosquitos enquanto engole camelos. Você está evitando os pecados que todo mundo vê enquanto abraça os pecados que ninguém percebe. E esses pecados estão te matando espiritualmente. Hoje eu vou te mostrar 5 pecados que você provavelmente acha inofensivos. 5 pecados que você pode até justificar. 5 pecados que todo mundo comete e ninguém se importa. Mas esses pecados estão destruindo sua fé. Estão te afastando de Deus. Estão te levando para um lugar onde você não quer estar. E se você não acordar agora, você vai descobrir tarde demais que pequenos pecados têm grandes consequências. O primeiro pecado que parece inofensivo, mas destrói sua fé, é a fofoca. Você chama de desabafo. Você chama de compartilhar uma preocupação. Você chama de pedir oração. Mas é fofoca. É falar da vida dos outros. É espalhar informações que não te pertencem. É destruir a reputação de alguém com suas palavras. E você acha que isso não é grave. Você acha que é só uma conversa. Mas a Bíblia deixa claro o que Deus pensa sobre isso. Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz: O homem perverso levanta contendas e o difamador separa os maiores amigos. E Provérbios capítulo 26, versículo 20 diz: Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a contenda. A fofoca destrói relacionamentos. A fofoca cria divisão. A fofoca alimenta o caos. E quando você fofoca, você está sendo usado pelo diabo para destruir o corpo de Cristo. Você fala mal do pastor, você fala mal dos irmãos, você espalha boatos, você julga intenções, você assume o pior sobre as pessoas. E tudo isso sai da sua boca como se fosse nada, como se não tivesse consequências. Mas cada palavra que você fala está sendo registrada, cada julgamento que você faz está sendo anotado. E Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você quer saber por que sua fé está fraca? Porque sua língua está suja. Você quer saber por que você não sente a presença de Deus? Porque você está usando sua boca, que foi feita para adorar, para destruir. Tiago, capítulo 3, versículo 10 diz: De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Você não pode adorar a Deus no domingo e falar mal dos irmãos na segunda-feira. Você não pode orar por alguém e depois espalhar histórias sobre essa pessoa. Isso destrói sua fé. Isso endurece seu coração. Isso te afasta de Deus. O segundo pecado, que parece inofensivo, mas destrói sua fé, é a preguiça espiritual. Você não chama de preguiça, você chama de cansaço. Você chama de estar ocupado, você chama de precisar descansar. Mas é preguiça, é não buscar a Deus, é não ler a Bíblia, é não orar, é não ir à igreja, é viver no piloto automático espiritual enquanto sua alma definha de fome. Você tem tempo para as redes sociais, você tem tempo para séries, você tem tempo para trabalho, você tem tempo para tudo, menos para Deus. E você acha que isso não é grave, você acha que Deus entende, você acha que não tem problema porque você acredita nele, mesmo que não busque ele. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando você para de buscar a Deus, quando você para de ler a palavra, quando você para de congregar, você não percebe o estrago imediatamente. É gradual, é silencioso, mas está acontecendo. Sua fé está esfriando, seu coração está endurecendo, suas orações estão ficando vazias, e você se acostuma com isso. Você se acostuma a viver sem a presença de Deus, e quando você percebe, você está tão longe que não sabe mais como voltar. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As insensatas levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. E quando o noivo chegou, elas não estavam prontas. Elas tinham a aparência de fé. Elas estavam no lugar certo, mas não tinham azeite. Não tinham intimidade com Deus. Não tinham preparo e foram deixadas de fora. Você é igual a essas virgens insensatas. Você tem a aparência de fé. Você vai à igreja de vez em quando. Você posta versículos nas redes sociais. Mas você não tem azeite. Você não tem intimidade com Deus. Você não está preparado. E quando Jesus voltar, quando a provação vier,
quando você precisar de fé de verdade, você vai descobrir que sua lâmpada está vazia, porque você foi preguiçoso, porque você achou que poderia viver de aparências. O terceiro pecado que parece inofensivo, mas destrói sua fé, é a murmuração. Você não chama de murmuração, você chama de reclamação, você chama de desabafo, você chama de ser realista, mas é murmuração. É reclamar da vida, é reclamar de Deus, é questionar suas decisões, é viver em constante insatisfação com o que Ele te deu. Você reclama do trabalho, você reclama da família, você reclama da igreja, você reclama da situação financeira, você reclama do país, você reclama de tudo. E cada reclamação que sai da sua boca é uma declaração de que você não confia em Deus, de que você não acredita que Ele está no controle, de que você acha que merece mais do que Ele te deu. Os israelitas fizeram isso no deserto. Deus os tirou da escravidão no Egito, abriu o mar para eles passarem, alimentou eles com maná do céu, e mesmo assim, eles murmuravam, eles reclamavam, eles queriam voltar para o Egito. E por causa da murmuração deles, toda aquela geração morreu no deserto. Eles viram os milagres de Deus, mas não entraram na promessa. Por quê? Por causa da murmuração. Números capítulo 14, versículo 27 diz: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Deus ouve suas reclamações. Ele ouve quando você questiona Ele. Ele ouve quando você se queixa da vida que Ele te deu. E isso o entristece, porque murmuração é falta de fé. Murmuração é ingratidão. Murmuração é incredulidade disfarçada de sinceridade. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Você quer uma fé forte? Pare de reclamar. Você quer sentir a presença de Deus? Pare de murmurar. Você quer ver milagres? Pare de questionar o que Deus está fazendo e comece a agradecer pelo que Ele já fez. Porque enquanto você murmura, você não vê as bênçãos. Enquanto você reclama, você não enxerga a provisão. Enquanto você questiona, você não experimenta a fidelidade de Deus. O quarto pecado que parece inofensivo, mas destrói sua fé, é o orgulho disfarçado de autoconfiança. Você não chama de orgulho. Você chama de ser independente. Você chama de ser forte. Você chama de não depender de ninguém. Mas é orgulho. É achar que você não precisa de Deus. É achar que você consegue sozinho. É viver como se tudo dependesse de você. Você planeja sua vida sem consultar a Deus. Você toma decisões sem orar. Você resolve problemas sem buscar sabedoria divina. E quando dá certo, você se orgulha. Você acha que foi sua inteligência, sua capacidade, seu esforço. E quando dá errado, você se desespera. Porque você percebe que não tem tanto controle quanto achava que tinha. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Lai, você quer saber por que sua vida está desmoronando? Porque você está vivendo em orgulho. Você está confiando em si mesmo ao invés de confiar em Deus. Você está construindo sobre sua própria força, ao invés de construir sobre a rocha que é Cristo. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18. O fariseu orava dizendo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele se exaltava, ele se comparava, ele achava que era melhor. Mas o publicano batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que o publicano voltou para casa justificado, não o fariseu. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você é o fariseu. Você se compara com outros cristãos e acha que está bem. Você olha para quem caiu e agradece porque você ainda está de pé. Você se orgulha da sua fé, do seu conhecimento, da sua posição, e enquanto você se exalta, Deus está te resistindo, porque Ele odeia orgulho. Ele odeia quando você acha que não precisa dele. Ele odeia quando você vive como se fosse o autor da sua própria história. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você quer que Deus te use, você precisa se humilhar. Se você quer crescer na fé, você precisa reconhecer sua fraqueza. Se você quer viver em vitória, você precisa parar de achar que consegue sozinho e começar a depender completamente de Deus. O quinto pecado, que parece inofensivo, mas destrói sua fé, é o conformismo com o mundo. Você não chama de conformismo, você chama de ser relevante. Você chama de
pode não ser radical. Você chama de viver no mundo sem ser do mundo, mas é conformismo. É adaptar a palavra de Deus para se encaixar na cultura. É mudar suas convicções para não ofender ninguém. É viver como o mundo vive e achar que está tudo bem porque você acredita em Jesus. Você assiste o que o mundo assiste. Você fala como o mundo fala. Você pensa como o mundo pensa. Você tem os mesmos valores, as mesmas prioridades, os mesmos objetivos. A única diferença é que você vai à igreja no domingo. Mas de segunda a sábado, ninguém consegue distinguir você de um descrente. E você acha que isso não é problema? Você acha que Deus não se importa, mas Ele se importa. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Não se conforme, não se adapte, não mude a verdade para se encaixar na mentira. Porque quando você se conforma com o mundo, você perde sua identidade em Cristo. Você perde sua autoridade espiritual. Você perde sua capacidade de ser sal e luz. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens." Quando você se conforma com o mundo, você perde seu sabor, você perde seu propósito, você se torna inútil para o reino de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: "Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter um pé na igreja e outro no mundo. Você precisa escolher. E aqui está a verdade brutal. Esses 5 pecados parecem pequenos, parecem inofensivos. Você olha para eles e pensa: "Ah, não é tão grave assim." Mas é, porque são esses pecados pequenos, silenciosos, que ninguém percebe, que estão destruindo sua fé, estão te afastando de Deus, estão te endurecendo. E quando você perceber o estrago, pode ser tarde demais. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15 diz: "Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor." As rapozinhas, os pequenos pecados, esses são os mais perigosos, porque você não os leva a sério. Você não acha que eles podem te destruir, mas podem, e estão. Então o que você vai fazer? Você vai continuar vivendo como se esses pecados não importassem? Você vai continuar justificando a fofoca, a preguiça espiritual, a murmuração, o orgulho, o conformismo? Ou você vai acordar? Você vai reconhecer que sua fé está sendo destruída aos poucos? Você vai se arrepender? Apocalipse capítulo 3, versículo 16, diz sobre a igreja de Laodiceia: "Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Morno, nem frio nem quente. É assim que você está. Você acha que está bem com Deus, mas está morno. E Deus prefere você frio do que morno. Porque o morno é o pior de todos. É aquele que acha que não precisa mudar. É aquele que está confortável na mediocridade espiritual. Mas ainda há tempo. Ainda há esperança. Se hoje você reconhece que esses pecados estão em você, se hoje você vê que sua fé está sendo destruída, você pode mudar. Você pode se arrepender. Você pode voltar para Deus de verdade. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Confesse, reconheça, pare de justificar, pare de minimizar e volte para Deus de coração quebrantado. Agora vamos orar juntos. Se você reconhece esses pecados na sua vida, ore comigo. Repita essas palavras no seu coração: "Senhor, eu confesso que tenho tratado pecados sérios como se fossem pequenos. Reconheço que tenho usado minha língua para fofocar, para destruir, para julgar. Perdoa-me por ter sido preguiçoso espiritualmente, por ter negligenciado tua palavra, por ter negligenciado a oração, por ter vivido sem buscar tua presença. Perdoa-me por murmurar, por reclamar, por questionar tuas decisões, por viver em constante insatisfação. Perdoa-me pelo meu orgulho, por achar que consigo sozinho, por não depender de ti como deveria. Perdoa-me por me conformar com o mundo, por adaptar tua palavra à cultura, por perder meu sabor como sal da terra. Hoje eu escolho mudar, eu escolho vigiar minha língua, eu escolho buscar tua presença diariamente, eu escolho agradecer ao invés de reclamar, eu escolho me humilhar diante de ti, eu escolho não me conformar com o mundo, mas ser transformado por ti. Restaura minha fé, Senhor, reaviva meu primeiro amor, não me deixes ser cristão morno, não me deixes perder meu propósito, usa-me para a tua glória, e guarda-me desses pecados que parecem pequenos, mas destroem. Em nome de Jesus Cristo, amém.